Alô, fala moçada, vamos lá. Ei Olá, moçada, bom ou Sensei. não? Opa, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, todo mundo preparadinho? Mestre, antes de começar a aula, se possível, por gentileza, o senhor poderia compartilhar o link do grupo do WhatsApp? Eu não estou nesse grupo e eu acabei sabendo por um outro aluno que tinha aula hoje, porque eu não recebi informação sobre a aula. Tá, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão hoje, tá? Obrigado. Fica tranquilo. Agora eu tô ouvindo. Sim. Ah, vamos lá, galera. Todo mundo já tá aqui? Já tem uma galerinha aqui, né? Vamos começar a trocar uma ideia aqui hoje. Que esqueminha de sempre, 2, 3 minutinhos para fazer o quebra-gelo, para esperar os atrasildos chegarem. Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Então, boa noite, galera. Seja muito bem-vindo aí ao nosso segundo aulão. Já vou me lembrar dos recados importantes, que se a gente se desconectar aqui, permaneça no Zoom. Eu vou tentar voltar. Se ficar mais que 10 minutos, daí eu vou reagendar a aula de hoje, porque até então não teve nenhum imprevisto. Às vezes aqui a região dá uns picos de energia, fica muito louco aqui. Mas enfim, vai dar tudo certo. Ah, hoje vai ser uma aula especial em que eu vou falar sobre o tema de hoje, que é como funciona, né, o que eu chamo de big picture, mas tem esse termo em inglês, mas assim, é a grande visão do ambiente web, beleza? E por que que isso é importante? Porque que eu sempre gosto de olhar as coisas, vamos dizer assim, de uma forma sistêmica, de uma forma de cima, que é como se você enxergasse um xadrez, ok? Um jogo, um tabuleiro, em que você consegue movimentar as peças. E se você sabe como funciona o game, como funciona o jogo, você consegue movimentar as peças. E eu decidi falar um pouco mais sobre essa aula, falar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou até um pouco cansado de responder a seguinte pergunta: por onde eu começo? Front-end ou back-end? Mas e o JavaScript, não sei o que lá? Mas a diferença do JavaScript ou Python, né? E assim, eu não fico chateado, não. Fiquem tranquilos. Podem postar esse tipo de pergunta. Mas eu tô cansado porque eu muitas vezes não tenho uma oportunidade de responder de uma forma bem abrangente. E daí eu nunca consigo responder certo. Algumas pessoas até, inclusive, ficam chateadas comigo, falando assim: pô, mas você falou para ir para o JavaScript, por quê? Por que que você fica falando para ir para o front-end e por que que você não me fala do back-end? Então, o que que eu percebo, galera? A galera, assim, começa a ousar, assim, começa a decidir trabalhar numa coisa ou outra sem nem saber para que aquilo serve, sabe? Eu sou bem de um tempo, assim, que, pô, se eu vou dedicar um tempo, se eu vou dedicar energia a isso, então eu preciso saber o que esse treco faz, não é verdade? Por quê? Porque você vai se dedicar no mínimo 6 meses da sua vida, beleza? A estudar um assunto e você quer no final desse período, ter algum tipo de lucro com isso, nem que o lucro seja o aprendizado, de fato, né? Claro, se conseguir entrar no mercado melhor. Nem que seja o lucro do aprendizado, daí você começa a aprender uma coisa que você fala, tá, beleza, vou aprender aqui, né? Não tô fazendo nada. E que eu costumo brincar, fazer nada por fazer nada, então eu passo a minha família, né? Eu vou passear, eu vou me divertir, vou fazer nada, eu vou tomar picolé, não é isso? Jogar uma bola, jogar uma pelada, vou me divertir. Então, se for fazer nada, eu vou fazer nada, né? Então, fazer nada não está incluindo brincar de programação. Como eu disse na aula passada, é muito comum a galera se perder e fica num negócio que eu sei, desculpa, as moças, por favor, tampem os ouvidos e as palavras feias não vão passar desse termo, mas
Os programadores ficam nessa masturbação mental. E fica, ai meu Deus, os códigos, tudo mais. Beleza? Bom, é isso aí. 19h36, então essa é a minha motivação. Então eu vou explicar historicamente da onde as coisas surgiram, o porquê de cada coisa, por que que existe HTML, por que que existe o CSS, por que que existe o JavaScript, por que que existe o back-end, por que que existe o front-end, por que que o React existe no sentido de motivação, beleza? E lá no finalzinho da aula, eu vou ter um convite surpresa para vocês, que a gente está lançando uma nova comunidade, ok? Em que todas as terças-feiras serão aulas ao vivo com os temas escolhidos por vocês. Então, isso aqui é um aulão que eu costumo falar, aulão aberto, ok? Mas para o final da aula eu falo sobre essa nova comunidade que a gente está lançando de aulas ao vivo. Foi um pedido, muitas pessoas solicitam isso para ter um contato um pouco mais humanizado comigo, e não só comigo, mas com todo mundo que está aqui no Zoom. É um ambiente gostoso, é um ambiente privado, é um ambiente que você faz perguntas, você não está no YouTube, você não está se expondo, mas o que vai acontecer é seu rostinho ficar gravado aqui e outro aluno vai ver. Inclusive, tem acesso a aulas gravadas e tudo mais. E são conteúdos que são extra aos conteúdos que a gente já tem dentro da comunidade. Mas não estou aqui para ficar falando disso por hora, beleza? A gente vai, então, lançar aqui a nossa aula. Regrinhas básicas aqui. Por gentileza, os microfones ficam desligados. Se você puder ligar meu webcam, é melhor, porque vocês me veem, mas eu não vejo rostinhos aqui. E às vezes, né, pô, querendo ver um rosto aqui, querendo ver um... Então, se você se sentir confortável, pode ligar sua câmera. Não existe uma questão assim, quando que eu posso perguntar? Levando, aqui na barrinha de ferramenta do Zoom, existe um ícone de reação, é um rostinho, você pode levantar a mão, beleza? Você pode solicitar, fazer alguma pergunta, e se for no momento propício, eu já libero para perguntas, tudo bem? Mas também eu libero de uma forma mais... uma forma mais planejada, ali no meio da aula, quando a gente vai mudar de assunto. Eu também não fico lendo o chat, porque se eu ficar lendo o chat, o meu olho vai ficar assim e o outro vai ficar aqui, né? Igual o camaleão. E não dá, beleza? Então vamos lá. Hoje a aula é uma aula que eu costumo chamar de aula de lousa. O que é uma aula de lousa? Uma aula de lousa, e sim, vai ter código, fica tranquilo, vai ter código, tá? Mas uma aula de lousa é aquele tipo de aula que você vai sentar e você fala assim, é por isso então daquilo. Então, essa é a proposta de hoje. É despertar em vocês essa questão e finalmente você conseguir, assim, entender como as peças se encaixam desse grande quebra-cabeça chamado web, ok? E daí, finalmente, você até conseguir responder perguntas que estejam te chateando, como, por exemplo, vou para o front, vou para o back, o que eu gosto, não gosto, por que uma coisa usa, por que não usa, é React, é Vue, é TypeScript, então eu vou explicar como essas peças todas se encaixam, beleza? Então vamos lá. Eu vou usar a minha luzinha, então vou colocar aqui, ó, web, que seria a big picture, ou a visão por cima, ok? A gente vai viajar para um tempo em que a internet ainda não era tão difundida. Então, o que que eu tinha nesse tempo de internet? Eu tinha um computador, ok? Que normalmente ele ficava ali desconectado, e esse computador, ele não estava ligado a nenhum tipo de rede. E o que que eu tinha quando eu precisava de instalar alguma coisa? Eu tinha um negócio chamado CD, que é uma coisa redonda com um buraco no meio, ok? Em que eu inseria no meu computador, e daí ali tinha o software, beleza? Problema. Quando eu precisava de uma nova atualização, quando eu precisava comprar uma nova versão, quando eu precisava de qualquer coisa, o que que eu precisava? Precisava de um novo CD. Isso envolvia custo e tempo, beleza? Então, essa aqui é a principal motivação. Essa aqui foi a era de ouro dos programas desktop, ok? Ou seja, aquele programa que você roda no seu computador. Dá um exemplo. Word. O Word hoje tem a versão lá desktop. Você usa aí no seu computador. Tem a versão online também, né? Mas é um programa desktop. Um outro exemplo, o Zoom. O Zoom é um programa desktop, beleza? E até hoje ele é feito assim, por inúmeras razões aí de performance e tudo mais, mas ele é um programa desktop. Então, eu tinha isso daqui, beleza? E a gente tinha aqui os famosos
CDs de revistas, então até na época tinha algumas revistas que você comprava a revista, vinha um CD com um monte de bugiganga no CD. Vinha um monte de programinhas, joguinhos, então era a internet da época, beleza? Então isso aqui era uma época em que a internet era muito cara. Chegou então uma época, a posteriori, beleza? Lá para 2003, 2004, que essa arquitetura chamada web começou a funcionar melhor, beleza? Porque a arquitetura web, ela é uma arquitetura interessante, porque eu tenho lá o meu computador, beleza? O mesmo computador, que tudo que eu preciso ter aqui nesse computador é um navegador, beleza? E esse é um programa que ele acessa um servidor, beleza? Um servidor aqui, uma maquinona, um server, através do negócio chamado internet. E ele utiliza os protocolos TCP/IP, beleza? E também utiliza a linguagem de marcação HTML, que é a forma que esse navegador tem de ler um texto e te mostrar, ok? Dúvidas até aqui? Deixa eu dar uma ligada no chat. Não sei se o Zoom tem delay. Dúvidas até o momento? Não. Não? Tá tudo. Não, tranquilão, né? Até aqui eu acho que todo mundo tá tranquilo, beleza? E agora, o que que acontece? Agora, eu que sou uma empresa, eu que sou um desenvolvedor, tudo o que eu preciso fazer é atualizar a minha base de código do meu servidor. E existe ainda uma outra vantagem. Se eu tenho outro computador aqui, nossa, aqui saiu feio, né? Se eu tenho outro computador aqui que se conecta ao mesmo servidor, aqui o que que eu tenho? Um banco de dados que compartilha a informação aqui e aqui. Ou seja, se o computador 1 vê a lista de clientes, o computador 2 vê a mesma lista de clientes, ok? Isso daqui ficou desde meados de 2002, eu lembro, isso aqui são memórias que eu vou puxando, tá? Isso daqui, na verdade, é de 1995, começando com CGI por. Quem programou em CGI por? Tinha também CGI que era feito em C++. Eu já cheguei a fazer programas CGI em C++. O que era um programa CGI? Era um programa que era executado aqui no servidor, binário, que respondia para o outro lado, beleza? Então, isso daqui funcionou bem ali, meados de 2002, ok? Só que, meados de 2007, eu posso estar errado em termos de data. Primeiro, eu sou péssimo em datas, tá? Então, posso estar errado, mas é só para vocês terem uma noção de tempo. Chegou um cara chamado Steve Jobs, o dono da Apple, né? Ele falou assim: morte ao Flash. Por que morte ao Flash? Porque o Flash, querendo ou não, era um, digamos assim, programa executável que executava aqui no navegador, beleza? Aqui dentro desse ambiente, e até fazia algumas chamadas remotas e tudo mais. Daí ele falou assim: ó, esse negócio de Flash agora vai morrer. Agora eu quero um negócio chamado HTML, HTML5, que trazia algumas novidades. E encaixou ou não num tempo em que, desde lá dos primórdios, o JavaScript ele foi sendo evoluído, ok? Por quê? Porque o JavaScript, quando ele começou, e agora falando um pouco mais do contexto do navegador, então vou desenhar aqui o navegadorzinho. Então, o JavaScript, quando ele começou, lá nos primórdios de 96, se eu não me engano, embutido do Netscape, que eram os primeiros navegadores lá, bem rústicos, ele tinha lá um interpretador JavaScript embutido, que não servia para muita coisa. Servia ali para um alert, servia ali para uma validação de formulário. Então, até existia uma diferença de JavaScript entre navegadores. O IE, o Internet Explorer 6, o IE6, ele foi o navegador mais odiado em toda a história da internet, porque se você tinha um JavaScript que rodava no navegador, ele normalmente não rodava bem aqui, daí você tinha que fazer um monte de if, e até puxando um pouco mais da memória, até por isso que nasceu o jQuery,
Teve uns caras perguntando, compensa aprender jQuery? Compensa se tiver na época do IE6. Beleza? O jQuery ajudava muito nessa compatibilidade entre navegadores. Mas estamos falando aqui do JS. Então, o JS vem numa linha do tempo, beleza? Trabalhando, em que a gente chega ali meados de 2007, próximo dessa época, com uma coisa chamada Ajax. O que era o Ajax? O Ajax é a capacidade de você ter um JS que manipula o HTML. Não o HTML que ele recebe como código de texto, mas uma coisa chamada DOM. E aqui, ó, explodiu todo o desenvolvimento web, porque agora, com isso daqui, eu consigo criar aplicações dinâmicas, ou seja, eu consigo, literalmente, através de um botão, fazer toda uma manipulação de dados e elementos dentro do meu navegador, sem ter que se comunicar com quem? Sem ter que se comunicar com o meu servidor. E qual que é a vantagem de você separar essas duas coisas? Aqui eu estou no front e aqui eu estou no back. Qual que é a grande vantagem? Que eu tiro a carga daqui. E você vai ver hoje, a gente vai fazer algumas experiências aqui que eu vou envolver código, beleza? Então essa aqui é uma história bem resumida do porquê das coisas, mas eu vou, como eu disse, passar ponto a ponto aqui. A gente vai começar lá fazendo alguns códigos em HTML, incluindo JavaScript dentro do HTML, depois a gente vai fazer a parte de servidor, depois a gente vai quebrar esse servidor em front e back, e depois a gente vai fazer um programinha bem pequenininho em React. Preparados? Todo mundo tranquilo? Dúvidas até aqui? Por favor, se tiverem dúvidas, levantem a mãozinha aí nas reações. Tudo tranquilo? Beleza? Estou sendo bem didático e muita gente aqui pode falar assim, mas isso eu já sei. Tipo assim, com certeza, muito das coisas aqui, muito provavelmente você sabe, mas é sempre bom dar uma revisada, que pode ter um detalhe ou outro que você ainda não tenha se ligado, deve ter aquele momento, aham, beleza? Então, basicamente isso daqui. Eu vou agora compartilhar a outra tela, para que a gente possa brincar um pouquinho. Bom, vamos lá. Um dos meus conteúdos, uma das minhas aulas preferidas são essas aulas de, como eu posso chamar, de introdução, sabe? Então, as minhas aulas preferidas são essas aulas. Eu vou só puxar o meu consolazinho. Deve... Showzera, galera. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer agora o primeiro, digamos assim, a primeira coisa que normalmente as pessoas faziam quando elas programavam em web, beleza? O que normalmente os caras lá em 90, o Tim Berners-Lee que inventou a web, né, com HTML e tudo. Qual foi o HTML que muito provavelmente ele fez na época, beleza? Eu vou usar minha colinha, todo o roteiro da aula tá aqui, até para não te ficar poupando de erros, problemas de código e tudo mais. Então eu vou tomar, isso aqui já tá, só um detalhe, isso aqui já tá no GitHub, ok? E para te poupar de muito código, ter que digitar tudo de novo, eu vou usar a minha colinha, vou tomar essa liberdade, beleza? Então, vou deixar a minha colinha aqui do lado. Então, normalmente você vai ver aqui a minha colinha. Então, a gente vai começar aqui com um arquivo que é a primeira motivação, que é o primeiro código que normalmente as pessoas digitavam lá em 90 e alguma coisa, ok? Que é o HTML. Claro que a gente vai utilizar aqui o HTML5, beleza? E aqui, para ilustrar o problema, eu vou fazer o quê? Um H1, lista de clientes, ok? Eu vou colocar aqui uma lista de clientes e só para mostrar como as coisas funcionam, eu vou o quê? Colocar aqui uma lista de clientes com uma lista não numerada, alguns nomes e o horário da consulta, beleza? Então agora são 19h50. E se eu tiver muito lento na explicação, se eu tiver, tipo, podendo ir mais rápido, por favor, me avisem.
porque assim eu posso ir seguir no barco, ok? Deixa eu só clicar nessa pastinha. Vou abrir aqui então. Então veja que mágica sensacional. Então eu tenho minha lista de clientes aqui. Ok? Então isso daqui era o que o pessoal tinha quando o Tim Berners-Lee inventou o HTML. Porque o HTML ele foi projetado para ser uma linguagem de marcação de texto. Ou seja, se eu colocasse aqui eventualmente o H1, essa tag, essa etiqueta, ela foi projetada para ser um título 1, head 1. Esse UL para ser uma lista de tópicos. E esse P para ser um parágrafo. E aqui, o que acontecia? Eu tinha um ambiente de colaboração, que a internet em si ela foi criada para um ambiente de colaboração e foi testada inicialmente nas universidades. Então ia lá o doutor em física ou o centro de pesquisa XPTO, ele escrevia o paper dele, publicava aquilo em HTML e você tinha o conteúdo em HTML. Tudo que o cara tinha que fazer é escrever isso daqui. E qual que era o grande barato? O grande barato é que, como o ambiente desktop, eu não precisava mais mandar papel. Eu só mandava um endereço e o cara acessava. E se eu precisava aqui trocar José por Gessé, o que eu faço? Eu tenho aqui uma troca na hora. Até então, tá tudo, né? Tá tudo mamão com açúcar. Tô entendendo? Tá tudo beleza. Só que o grande barato da história começa com isso aqui, ó. Quando eu tenho um dado dinâmico. Por quê? Porque já são 19h52. Mas, opa, parece que a hora não mudou. Então, o que eu preciso ter? Aqui parte a necessidade de eu ter alguma coisa em que eu consiga inserir pelo menos um dado dinâmico dentro do meu HTML, para pelo menos mostrar o horário, ok? E na época, o que foi escolhido foi o JavaScript, ok? O JavaScript, ele foi incorporado como tag dentro do HTML, tem direto gente que me xinga na internet, dizer, pô, você tá lá colocando o HTML, o JavaScript dentro do HTML. Sim, eu tô colocando isso aqui só para você ver como é algo fácil, ok? Vou só colocar um Olá Mundo aqui. Vou dar um F5, F12, modo desenvolvedor. Então tá um Olá Mundo aqui. Sacanagem até fazer isso daqui, beleza? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação de DOM simples. Eu vou colocar aqui, ó, horário de consulta. Aqui eu vou colocar spam. Eu sei que as coisas estão parecendo um pouco básicas agora, mas eu quero que você tenha um pouco mais de paciência, só para a gente conseguir desenvolver as coisas e todo mundo entender. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, eu vou colocar aqui. Const element, get element by ID. Aqui a gente vai colocar element text content, que seria então uma data. E aqui eu vou construir o novo objeto date, vou colocar aqui então no formato PT.br, beleza? Então o que eu faço? Elemento que eu peguei pelo ID time, está dentro dessa variável, eu atualizo o conteúdo dele, então eu tenho aqui exatamente o meu horário. Ou seja, o JavaScript aqui cumpriu a primeira promessa dele, que era ter a possibilidade de criar algum dinamismo dentro do meu HTML. Um horáriozinho, né? Ah, escreve bom dia lá pro cara, né? Escreve bom dia. Você é o visitante número 35. Lembra quando tinha esses contadores de visita nas páginas antigas? Talvez vocês não lembrem, vocês não sejam dessa época, mas tinha um contador lá. Você é o visitante tal, né? E tinha um formuláriozinho de contato que eu fazia lá uma validação, se o cara preencheu o e-mail, se o cara deixou uma mensagem. Então era para isso que servia o HTML, para ficar fazendo essas bobeirinhas. Tanto que o JavaScript. Tanto que o JavaScript, ele tinha total descrédito, assim, entre os desenvolvedores. A galera que realmente dizia-se programador, os caras queriam programar Java, C Sharp, na época nem era C Sharp ainda, mas ali, essas linguagens mais estruturadas. Só que o JavaScript, ele começou a ganhar muita popularidade, a gente já vai discutir isso muito em breve, por alguns motivos, ok? Que vai ficar mais claro para vocês
à medida que a gente for trabalhando. Beleza? Show de bola. Só que chegou um determinado momento em que os caras falavam assim, pô, agora, o que que eu preciso fazer? Agora chegou o momento da gente integrar aqui, vou pegar uma lousinha para mim, chegou o momento da gente integrar. Então, veja, eu quero aqui que o meu cliente veja o meu navegador, né? Vou colocar aqui o browser, veja uma lista de clientes, ok? E essa lista de clientes, ela vai estar armazenada aqui num banco de dados, ok? Esse banco de dados aqui tem a lista de clientes, tem a lista de fornecedores, tem outros dados das empresas. Pergunta, e eu quero que, por gentileza, vocês me respondam aqui no chat. Eu poderia, por exemplo, liberar esse banco de dados para qualquer pessoa que pudesse acessar? Uma pergunta inocente. Estou fazendo uma pergunta inocente aqui. Poderia liberar esses dados? Por que que eu não poderia? Podem usar o microfone, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não está no... Hã? Por conta de dados sensíveis, mestre. São dados sensíveis, né? Então, o que que acontece? Se eu libero, por exemplo, aqui o banco de dados com todas as listas dos meus clientes, o cara que está consultando aqui do outro lado, ele pode não ser tão bonzinho, né? Ele pode não ser tão bonzinho. E tem mais, tem alguns dados aqui que eu posso criar filtros, né? Que eu posso criar filtros por departamento, linhas de permissão. Por exemplo, o departamento de marketing enxerga clientes, o departamento de compra enxerga fornecedores. Sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? Então, todas as vezes que eu tenho um banco de dados, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter aqui, então, um controle de acesso. Ou seja, o que que eu preciso ter agora? Eu preciso ter um ambiente em que, sim, eu tenho aqui um navegador, um browser, ok? Aqui eu tenho um banco de dados, que ainda continua sendo lá o meu banco de dados com todos os dados. Só que o que que eu tenho que colocar aqui na frente? Eu tenho que colocar um servidor. Esse servidor, ele conecta nesse banco de dados, o banco de dados responde os dados para esse servidor, e esse servidor, ao ser questionado pelo navegador, responde para esse cara aqui. Beleza? Então, olha só que interessante. Aqui, no mínimo, eu tenho a camada 1. Se a gente chamar o servidor de camada, eu tenho a camada 2. E aqui, se eu chamar o banco de dados de camada, eu tenho a camada 3. Olha só que interessante. Só que esses três caras aqui, eles não, digamos assim, se conhecem, ok? Porque o banco de dados, ele não sabe que existe lá o navegador. No máximo que ele sabe é que se eu receber um comando SQL aqui, eu retorno outro dado para esse cara. Esse servidor aqui, se recebe algum dado, o que que ele faz? Retorna em HTML. Por quê? Porque o navegador entende o que é HTML. Então, para o navegador, que é o browser, o que que eu estou acessando? Eu estou acessando um HTML, que é isso daqui. Beleza? É isso daqui. Preciso pensar. Recebi aqui o HTML, exibo na tela. Então, qual que é o grande barato? É que o servidor, nessa camada atual, todas as vezes que recebe uma requisição, ele gera o HTML dinâmico. Ou seja, o HTML que toda hora muda esse conteúdo aqui. Por quê? Porque esse conteúdo agora está armazenado no banco de dados. Então, qual que é a grande confusão dos iniciantes? Eles, a galera que está iniciando, eles não conseguem enxergar como essa grande figura, como esses componentes interagem um com os outros, ok? Então, veja, eu estava conversando com o Rafa, que é um amigão meu, ele queria consumir um dado de navegador, por exemplo, que era um cookie, aqui no banco de dados. E eu expliquei para ele, não tem como o seu servidor acessar os dados que estão aqui no navegador, porque são camadas e momentos diferentes. Então, no momento 1, digamos assim, é feita uma requisição. No momento 2, o servidor consulta o banco de dados. No momento 3, ele recebe os dados. No momento 4, né, ele recebe os dados. No momento 4, monta o HTML e devolve para o navegador. Ficou claro essa
essa dinâmica de funcionamento, aqui a gente não está falando de front-end, não está falando de back-end, não está falando de nada. Só está falando o seguinte, olha, o navegador entende HTML. O servidor recebe uma requisição. Ele consulta o banco de dados no SQL, devolve esse banco de dados e escreve isso em formato HTML, que é o formato que o navegador ele responde. Ficou claro isso? É muito importante ficar claro, tá? Porque isso aqui é uma arquitetura básica, né? Então, isso aqui é a arquitetura básica. Ou seja, a arquitetura, ó, cliente, servidor. Beleza? Acho que se tivesse explicado no início, teria sido ótimo, sim. Então, cliente e servidor. E isso daqui foi o que popularizou algumas linguagens de programação. Os ditos por CGI, ou CGI por, beleza? O famigerado PHP, o Java, né? Vou colocar aqui C Sharp, mas aí tinha uma outra, o .NET, né? O .NET. Vou colocar aqui, ó, .NET. Beleza? Por quê? Porque aqui, nesse servidor, como ele recebe uma requisição TCP/IP e tudo que ele precisa responder nessa requisição TCP/IP é um HTML, que na prática é um texto, eu posso rodar aqui a linguagem que eu quiser. Na verdade, não posso rodar aqui a linguagem que eu quiser. Posso colocar aqui, ó, um C. Posso rodar aqui um Bash. Posso rodar aqui um PHP. E como é que se popularizou? Por que foi a festa das linguagens? Porque cada um aqui, ó, tinha uma facilidade. No início, acho que a Amazon foi criada em CGI por... Era o quê? É um negócio rústico, que você tinha que fazer todas as camadas de conexão. Você, tipo, montava um cavalo a pelo, né? Você tinha que fazer tudo. Daí chegou a época do PHP, Java, .NET, em que ele já tinha lá a parte de servidor, né? Aquilo já era uma chamada, já era mais estruturado. Daí daqui ainda saiu o modelo MVP, que é o modelo antigo, tá? Tem gente que utiliza ainda, nada contra, mas o modelo MVP, quando você está aqui no servidor, você, por exemplo, separa o controller da camada de view, e daí o controller acessa o banco de dados, que é chamado de modelo, retorna para o controller, renderiza a visualização, que é o seu HTML, e devolve para o controller, que devolve para a conexão. E como eu tenho essa separação de camadas, não cria aquele maldito PHP que tinha um monte de HTML no meio. Eu já programei um monte assim, deixa eu ver aqui, ó. PHP com HTML. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Isso aqui, ó. Então, o que que era? Era um HTML que eu enfiava um PHP aqui no meio, né? E ele soltava aqui. Isso aqui sempre funcionou, tá? Isso aqui sempre vai continuar funcionando. Isso aqui é um legado da web importantíssimo, que a gente não pode perder nunca de vista. Então, agora, o que que eu vou fazer com você? Veja que, até então, eu tenho um HTML puro, beleza? Que a única coisa que ele faz é soltar uma hora lá, que é extremamente ridículo. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui contigo um programinha em Node.js, que ele recebe uma conexão, renderiza uma visualização, consulta o banco de dados, consulta o banco de dados, renderiza a visualização e devolve isso como HTML. Firmão? Estamos aqui então, 20 horas e 5 minutos. Tudo bem? Até agora, tá tudo certo? Tá todo mundo gostando da aula? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Sim. Sim? Então tá bom. Estão gostando da aula? Tá ok, assim, tá tranquilo? Tá ótimo, professor. Tá Eu bem sempre, dinâmico, tá bem legal. eu sempre gostei desse tipo de aula, porque, assim, vocês vão sair realmente com uma outra visão, assim, sabe, de como as coisas funcionam, que por mais que, beleza, todo mundo tá usando o React, separação de ambiente, você vai olhar agora para o React de forma diferente, você vai falar assim, você existe por causa disso, não é isso? Então aqui a gente vai criar um init-y. O que que eu vou fazer aqui? Criar um Node.js e aqui eu vou
ter que meio que acelerar um pouquinho, tá? Não vou conseguir ser tão didático, então vocês precisam, digamos assim, ter um pouquinho só de compreensão, ok? Porque se eu tiver que explicar agora toda a parte, digamos assim, de banco de dados e tudo mais, e fiquem tranquilos que isso daqui, se você for aluno, muito provavelmente você tem isso daqui nos cursos, beleza? Então vamos lá. Tudo que eu vou fazer aqui, mas eu vou explicando, beleza? Tudo que eu vou fazer aqui é fazer a instalação do Nodemon, que vai rodar um arquivinho chamado server.js. Vou colocar aqui, ó, new file.js, beleza? Ele vai usar o EJS, que eu já explico para que serve, o Express, que é o servidor que recebe aquela conexão. Então, esse servidor aqui, ó, esse server aqui é o Express, beleza? O Nodemon serve para o desenvolvimento, o PGPromise é a biblioteca que faz a conexão com o banco de dados. Nossa, meu desenho está ridículo. E o Surcraze é para poder fazer um desenvolvimento melhorzinho de JavaScript, beleza? Deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Coisas instaladas aqui, ok? Vou rodar o server.js, colocar um console.log, aqui o famoso hello. Vamos colocar aqui npm run dev. Então ele escreveu hello. Então agora a gente vai colocar aqui um servidor, beleza? E a gente vai começar a usar algumas bibliotecas aqui. Então eu vou usar aqui o Express. Então, Express, a gente vai utilizar aqui o PGPromise. Não, antes eu vou montar aqui o servidor. Servidor, app express. O que que a gente vai fazer? A gente vai setar qual que é o view engine, ou seja, quem vai ser o tipo de cara que vai renderizar as coisas aqui, ok? Vamos ver por que meu você tá já baleando aqui. Faltou eu copiar o arquivinho nodemon.json. Nodemon.json. Pronto, tá rodando. Onde que ponto que eu estava mesmo? Agora, o Express funciona o seguinte. Eu seto qual que é o método que eu vou receber. Eu seto também qual é o caminho, no caso, o barra, que é o home, o principal, ok? E aqui, nessa função, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar a chamada que vai renderizar uma view, ok? Ou seja, uma visualização. Beleza? Agora, na sequência, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um listen, ou seja, vou mandar o nosso servidor escutar na porta 8080. Eu vou colocar aqui, então, uma mensagem final, falando assim, ó, o servidor agora está escutando na porta 8080. Maravilha? Ainda aqui, eu preciso criar uma pastinha. Então, eu vou criar aqui uma pastinha views index.ejs. O EJS é um view, é um sistema de renderização de templates, ok? Ele basicamente proporciona o quê? Que quando eu acrescento essa marcação, dentro dessa marcação específica, que é o porcento igual, ele vai rodar um código JavaScript, ok? É isso que ele faz. E se eu tenho um código JavaScript rodando dentro do meu HTML, então agora eu tenho meu HTML dinâmico. Maravilha? Então, só para explicar direitinho para vocês, aí para vocês não ficarem na mão. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu HTML puro, vou jogar aqui. Como eu quero que o meu horário da consulta não seja mais via JavaScript, sim seja via servidor, eu vou apagar esse JavaScript aqui. E agora, o que que eu preciso fazer? Fazer uma renderização, ok? No index.
Vamos ver se vai funcionar. Ele precisa funcionar. Se não funcionar, eu vou passar vergonha. Vou colocar aqui. Localhost 8080 barra. Então, olha só. Então, eu tenho uma lista de cliente. Nada demais. Tudo que ele está fazendo, então, agora veja, dado o meu navegador, eu estou aqui na minha máquina, meu navegador, e um detalhe, eu posso levantar servidores locais dentro da minha máquina, isso não vai influenciar o comportamento em geral, porque quando eu quiser fazer o processo de deploy, que é o processo de colocar esse código aqui no servidor, as coisas vão funcionar exatamente como elas estão funcionando agora. Então, é assim que a gente desenvolve, tá? Então, tenho aqui meu navegador, ou vulgo meu client, tem então aqui meu server, que agora o que ele está fazendo? Eu tenho então uma conexão, um request, que ele vai fazer na rota barra, ou seja, na rota home, ele vem aqui na minha view, devolve a view renderizada e devolve isso daqui no res, ou seja, num response. Ele devolve em HTML. Como ele devolve em HTML, o navegador ou o cliente, ele não faz distinção se é um arquivo local, se é um arquivo gerado por alguém. Ele simplesmente fala assim, HTML, foda-se, HTML. Beleza? Então, o que ele faz? Tanto que se você vier clicar aqui e viu page source, né, visualizar o horário, você vai ver aqui, ó, o HTML tá falando, cara, tô de boa, velho, é só um HTML. Beleza? Agora, onde começa a mágica, né? Mágica no bom sentido. Começa quando eu quiser colocar elementos de marcação dentro da minha view. Então, a gente vai fazer aqui exatamente o mesmo código que nós tivemos aqui anteriormente, que ele gera o time. Criei uma variável aqui que ele gerou. E agora eu vou passar essa variável time para dentro do meu template, ok? Aqui dentro do meu template, eu vou fazer aquela marcação combinada e aqui eu vou colocar o meu time, beleza? Quando eu renderizar, ele vai rodar isso daqui. Só que veja a diferença fundamental. Quando eu clico aqui no View Page Source, eu estou olhando aqui o meu dado está puro. Ó, vou rodar de novo e o dado volta de forma dinâmica, mas é como se fosse um HTML sendo gerado a todo momento que eu faço a requisição. Tá vendo? Ao ponto que se esse aqui também tem a mesma informação, só que eu, quando visualizo o meu source, eu visualizo o quê? Um código, aqui, ó, desculpa, aqui, beleza? Visualizar page source. Eu visualizo o meu script e pergunta, qual dos dois códigos estão mais seguros? Esse que eu compartilho minha informação, o meu código JavaScript, ou esse daqui que eu simplesmente compartilho o meu HTML? Uma enquetezinha que eu vou levantar com vocês. Qual dos dois estão mais seguros? Imaginando que isso daqui é um código de liberação de uma bomba atômica. Acredito que o só mostra o HTML, né? Só mostra o HTML. Então agora vocês perceberam que, olha só que interessante, que brecha maravilhosa que se abriu. A brecha é que, se eu tenho então um ambiente em que eu chamo um servidor e que tudo que roda aqui dentro fica em casa, então tudo que eu for executar daqui para trás é meu, inclusive o meu banco de dados, que eu posso conectar aqui e chamar um comando SQL que me retorna dados, que eu jogo isso aqui na view, que retorna aqui para o meu controller e coloca no response. Então veja que esse meu time, ele poderia ser muito bem aqui uma conexão de banco de dados. Concordam comigo? Sim. Isso aí. Não, nada demais, tranquilão. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar então aqui o meu Docker Compose, sudo Docker Compose. Bom, o meu Postgres já está sendo rodado. Postgres é o banco de dados que eu estou utilizando, tá? Então, aqui, para a aula ficar mais dinâmica, eu subi dentro de um banco de dados uma tabela clientes. Essa tabela clientes, ela tem aqui, então, alguns nomes. João, Maria, José, Ana, Pedro e Paulo. Beleza?
Isso aqui é o banquinho de dados que a gente vai ter que fazer o quê? Agora, a nossa missão é tornar esses dados aqui dinâmicos. Eu vou ter que consultar o meu banco de dados, vou ter que retornar os dados para uma variável, que a gente vai guardar aqui, eu vou passar essa variável, aqui dentro eu vou ter que fazer interação com o loop e vou mostrar isso daqui para o nosso cliente, beleza? Eu vou fazer, então, aqui, primeiro, a importação do pgpromise, e depois a gente vai entrar no Prisma, depois a gente vai entrar no ORM, a gente vai entrar no Mongoose, depois a gente vai entrar num outro tipo de desenvolvimento. Não hoje, né? Mas, assim, depois a gente entra num outro tipo de desenvolvimento, que é desacoplar essa parte aqui, ó. Como que você utiliza uma biblioteca para que ela possa desacoplar o banco de dados, e amanhã você pode trocar o banco de dados à sua escolha. Beleza? Sem ter que se preocupar com SQL, ok? Fiquem tranquilos que isso daqui a gente vê num próximo capítulo. Quem estiver participando da comunidade Cloud Samurai, depois a gente pode ver esses detalhes, beleza? Mas vamos lá. Aqui eu importei o pgpromise, que é uma biblioteca, só para você não ficar chateado. Vou colocar aqui pgpromise. Ele é uma biblioteca JavaScript normal, não desmerecendo, mas que você faz conexão com banco de dados, faz insert, faz comandos, beleza? Não é algo de um bicho de 7 cabeças. Você faz o import, a instalação dela aqui, pgpromise, você usa ela aqui sem problema nenhum. Dá o import, cria a constante, cria aqui a conexão com o banco de dados, beleza? E depois, o que você vai fazer? Você vai aqui criar uma variável chamada SQL, que aqui vai entrar o quê? Select asterisco from clientes. Que saudade, que agora se você agora se você já desenvolveu assim, você ficou com saudade desse SQL, né? Daquele SQL asterisco que a gente dava, sem limite, sem porra nenhuma. Que saudade, hein? Hã? Que saudade. Tempos bons que não voltam mais. Beleza? Você criou, então, um comando SQL. O que é um comando SQL? É uma, digamos assim, linguagenzinha de programação que só o banco de dados entende, que aqui dentro dessa string você escreve o comando, que esse comando vai ser enviado para quem? Vai ser enviado para o seu banco de dados. Então, aqui você vai ter const customers igual a db.query.sql. Ou seja, eu vou passar o SQL aqui como string. Exatamente esse SQL que eu digitei aqui. Beleza? Por quê? Eu posso passar um JavaScript, um banco de dados? Não, ele não vai entender. Ele só entende a linguagem SQL. Por isso que é importante, no momento que você começar a desenvolver sistemas, aprender também o SQL. Porque se você não sabe bem SQL, no momento que você tiver que manipular dados, por exemplo, faz um filtro que retorna os últimos 10, que tem que estar ligado com a lista do não sei o quê, se o cliente for aprovado, daí começam as regras de negócio, ok? E, por favor, não adicionem regras de negócio aqui dentro do SQL, senão você vai ficar mal falado. Beleza? Então, agora eu tenho aqui o customer, beleza? Só para efeitos de curiosidade, eu vou aqui pegar customer e mostrar no console.log. E dúvida de prova. Vamos lá, provinha. Esse console log, ele vai ser exibido dentro do meu navegador ou vai ser exibido aqui nesse console do servidor? Pergunta de prova, vamos ver se vocês vão responder certinho. No console do servidor. No console do servidor. Por que que ele vai mostrar no console do servidor? Porque ele está sendo executado dentro desse contexto do server, ok? O navegador ainda nem sabe o que está acontecendo. Veja que, se a gente fosse traçar uma linha do tempo, tudo que o navegador sabe é, eu quero fazer uma conexão aqui via TCP/IP e eu vou chamar esse endereço IP nesse formato aqui, beleza? HTTP dentro do protocolo HTTP. O que você vai me retornar? Eu vou retornar alguma coisa para você. Beleza? Então, vamos voltar aqui no document, que é o document do meu servidor. Vou dar um reload e veja que ele está mostrando aqui. Então, eu vou colocar só um await. E aqui eu tenho que colocar um async. Veja que, taran, ele então mostrou aqui para mim os dados que estão lá na minha tabela. Se eu chegar aqui nessa tabela e colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, Ana Paula. Ana Maria. Dou OK.
Beleza? Não sei se eu preciso salvar. Yes. Salvei. Ficou Ana Maria. Save data change. Pronto. Rodei aqui, ficou Ana Maria. Beleza? Veja que Ana existia dentro desse contexto. Se eu rodar de novo, agora fica Ana Maria. Beleza? Ah, mas se eu quiser agora ordenar. Order by nome. Então veja quantas coisas, quantas linguagens de programação, quantos sistemas você já está começando a conectar. Então, a sua cabeça como desenvolvedor web tem que ser uma cabeça de integrador de sistemas. Ora você está pensando num banco de dados, ora você está pensando no servidor, ora você está pensando no HTML, ora você está pensando no JavaScript, ora você está pensando no CSS. Isso que acontece quando você desenvolve um sistema. E essa habilidade, ela é chamada de full stack, aquele cara que consegue pensar no todo, beleza? E olha que a gente nem chegou numa arquitetura mais moderna. Essa arquitetura aqui é a arquitetura de 2004, 2007. Tudo bem? Que a gente ainda vai fazer isso daqui. Mas, sem mais delongas, deixa eu retornar o meu customers para, então, o meu template. Beleza? Retornei o customers aqui. Como que eu faço para substituir aqui, então, a minha lista? É muito fácil. É só utilizar o EJS para iterar sobre os meus customers. Então, o que eu preciso fazer? Continuo abrindo o L, abro aqui uma marcação de JavaScript que vai dar um for each, poderia ser um Mac, por exemplo, não tem problema nenhum. Veja que eu tenho que fechar aqui, abro um HTML, abro aqui um customer.name, fecho um L, fecho aquela chave que está lá. Em 2024, tem muita gente que ainda desenvolve nisso daqui, beleza? Mas não tem problema. Você não vai ser mal falado por fazer isso. Mas só fique esperto se você pegar um ambiente, um sistema legado que você ainda precisa fazer isso daqui. Beleza? Mas olha só que legal. Então, eu tenho um ambiente em que eu tenho um HTML que está sendo gerado como? Está sendo gerado de forma dinâmica. Só que para o navegador é o meu primeiro HTML lá da versão 1.0 que ainda eu estou recebendo HTML puro. Beleza? Ficou claro até aqui, galera? Tá bem passo a passo? Como é que tá? Deixa eu tomar um cafezinho. Bem tranquilo. Quem é iniciante tá entendendo passo a passo? Quem, tranquilo? E quem é mais... Mestre, depois que eu aprendi a criar, é, construir API com Node, eu agradeço por não ter nascido. Aliás, eu já estava nascido, mas não ter aprendido nesta época. Exatamente. Eu cheguei a desenvolver toda uma startup, um sistema ERP, beleza? Só fazendo PHP dentro de HTML, velho. Então, quando eu tinha que fazer uma manutenção naquilo, era um Deus nos acuda. E o SQL nem ficava numa camada diferente, uma camada de dados, numa outra classe. O SQL era escrito dentro do ponto PHP, desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? E eu trabalhei 10 anos dentro desse sistema. E foram 10 anos mais penosos da minha vida. Muito penosos da minha vida. E tinham regras de negócio, tinha que controlar fechamento de caixa, pizza sendo comprada. Uma hora ou outra eu abro, esse sistema ainda está aqui, versionado. Uma hora ou outra eu pego esse sistema e a gente abre e fica olhando junto como foi desenvolvido. Tem o meu primeiro commit lá, em 2008, de eu fazendo a primeira página index.php, e eu posso provar isso. Beleza? Mas voltando aqui. Então, é isso, ok? Então, a gente tem aqui o ambiente de servidor web. E por que que isso daqui hoje não é mais utilizado? Porque, veja, todas as vezes que eu preciso rodar uma página, é que aqui a conexão está muito rápida. Deixa eu tentar dar um inspecionar. Deixa eu tentar dar uma atrasada aqui no meu network. Deixa eu colocar aqui, ó, a minha conexão, tipo, slow 3G. Vamos lá. O que que acontece? Aqui você não está conseguindo ver o efeito, mas o que que acontece? Isso daqui fica travado, assim, fica uma tela branca, e depois todos os dados, pum, aparecem de uma vez. E não fica um desenvolvimento fluido. E daí o que que acontece? Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento que o servidor ele é responsável por fazer tudo.
E daí ele é responsável desde receber a conexão, responsável por comunicar com o banco de dados, de escrever todo o HTML, de fazer todos os cálculos. E veja, a gente está trabalhando aqui com uma view simplesinha, que é uma lista de clientes. Mas imagina a quantidade de informação quando eu tenho num Facebook da vida, quando o Facebook não rodava com o modelo front-end, né? Que eles que inventaram o React, a galera da Meta do Facebook, né? Eles que inventaram, podemos assim dizer. O que acontecia? Na época, o Facebook rodava em PHP, e eles até inventaram um PHP que era compilado em C, que era feito deploy no servidor, para isso ficar um pouco mais rápido. Os caras foram até a última consequência desse modelo de desenvolvimento. Isso daqui vai ficando lento, porque quando você tem a necessidade de desenvolver sistemas que recebem muitas conexões, a cada novo cliente, o que eu preciso fazer? Executar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Então tem um desperdício muito grande aqui de informação. Sendo que, se eu for um pouquinho mais além, vamos imaginar, vamos quebrar isso daqui em 2 grandes blocos. Tudo que eu preciso ter é uma lista de clientes, e tudo que eu preciso ter aqui é algo que calcula o meu horário. E se a gente puder até pensar melhor, única informação que, digamos assim, é segredo é a informação de clientes, que é a informação que vem do banco de dados. Essa aqui não é segredo nenhum. Eu poderia até, inclusive, manter em JavaScript. Beleza? Então, veja que agora você começa a perceber o porquê eu preciso ter um ambiente em que eu tenho, então, o meu client, que ele é dividido aqui em blocos. Então, vou imaginar que o menu faz uma coisa, a minha listagem de clientes faz outra, nesse outro bloco eu tenho que fazer outra coisa, e esses blocos que vão ser responsáveis por fazer as suas devidas conexões, que são conexões, inclusive, que são feitas simultâneas. Então, aqui eu tenho barra menu, aqui eu tenho barra sidebar, aqui eu tenho barra customers, ou seja, eu tenho as rotas. Isso aqui ainda continua sendo server, que ainda continuo lendo de um banco de dados, beleza? Só que agora eu tenho um ambiente que eu não preciso carregar tudo, porque grande parte, digamos assim, do cálculo, grande parte das coisas que tem que ser exibidas são feitas aqui, ó, dentro desse ambiente. E daí o meu servidor fica só com a responsabilidade de fazer carregamento de informações. Fora que, se eu tiver dentro do ambiente em que eu fiz cache, essa informação, ou seja, esse request, nem chega no meu servidor. Ele já pega o cache do navegador e já nem faz o request, anulando, assim, muitas das chamadas que são desnecessárias. Veja que, nesse ambiente aqui, como é que eu faço um cache disso? O máximo cache que eu consigo fazer é o cache do banco de dados. Ou seja, se a informação ali de clientes não mudou, eu pego de um arquivo, em vez de fazer a chamada de banco de dados, porque a chamada de banco de dados é a chamada mais cara que existe. Porque o banco de dados, apesar de trazer as informações que estão armazenadas dentro de um HD, por assim dizer, ainda muita coisa ele armazena em memória RAM. Ou seja, se eu tiver que considerar um servidor, por exemplo, de 128 GB de memória RAM, ele vai ser muito mais caro que um servidor de 1 GB de memória RAM, que é o servidor que você poderia rodar tranquilamente dentro desse ambiente. Mas tá, se agora o HTML ele mora aqui, na minha parte do navegador, só um minutinho. Então, se eu tenho o meu HTML, o meu CSS morando aqui, qual que é, digamos assim, o protocolo de comunicação que eu utilizo? Eu ainda utilizo o TCP/IP, eu ainda utilizo o HTTP como protocolo, essa dupla, né, essas camadas, mas agora, em vez de usar o formato HTML para chamar o servidor, eu vou usar um formato chamado JSON. Por que que o JSON ele é mais interessante? Porque quando eu tenho o JSON, ele não embute para mim muitas coisas, digamos assim, verbosas. O que seriam coisas verbosas? Veja que todo o resultado da minha conexão sempre vai ter que retornar doctype, sempre o HTML, sempre o head, sempre o body, sendo que o que eu quero mesmo é só essa lista aqui, bicho. Olha a listinha aqui, ó.
sendo que eu quero é só isso. Olha a quantidade de bytes que é transferido do cenário 1 e olha a quantidade de bytes que é transferido no cenário 2. Saiu uma lenda urbana, que eu não sei se isso é verdade, que o Google ele tirou um espaço em branco aqui da página ao fazer a mimificação, ou seja, ao compactar o código, e isso já economizou terabytes de dados que tinham que ser transferidos só que esse espaço em branco, porque espaço em branco é byte, né? E byte consome dados. Né? O computador não sabe se aquilo é o A, B ou um espaço. Ele sabe que eu tenho que mandar uma sequência de bytes, e aquela sequência de bytes vai ser renderizada na sua tela de algum jeito. Ok? Até aqui tranquilo? Estão sentindo, estão percebendo o momento, o clímax em que, beleza, eu tinha um HTML que era usado só por universidades para escrever papers científicos, podemos dizer assim. Eu tive a necessidade de colocar alguma coisinha ali que só falava um bom dia, mostrava a data, mostrava alguma coisa que era o JavaScript lá nos primórdios. Depois, eu tive a necessidade de jogar fora o meu ambiente desktop, aproveitei a web, faço conexão com o meu server, que gera um HTML dinâmico, devolve para o meu navegador. Tá todo mundo beleza, mas agora vocês começam a perceber como está sendo necessário a gente migrar para um ambiente mais complexo, quebrar esse ambiente de front-end e back-end. Ficou claro isso? Sim, ficou claro. Maravilha. Então agora é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse projeto aqui, eu vou usar a mesma estrutura, só que em vez de retornar no server.js, em vez de eu retornar aqui uma view que ele renderiza o index, que seria essa view aqui, a gente vai retornar um JSON. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, transformar isso para a porta 3000. Ok? Eu vou comentar isso, eu vou comentar esse carinha. Isso aqui, ó, eu não preciso mais, beleza? Eu separei, só um detalhe, tá? Eu estou fazendo de uma forma desorganizada, mas eu separei aqui, ó, dentro do repositório, web por dentro, tudo direitinho, todo passo a passo. Então, assim, tem, ó, o HTML com BD, tem o JSON com BD, tem o React App, assim vai indo, tá? Tem o script SQL. Então, assim, se você quiser depois reproduzir isso na sua casa, né, você vai conseguir reproduzir tranquilamente. Eu estou fazendo isso daqui só para lhe poupar tempo, porque eu posso ficar aqui até meia-noite. Amanhã eu acordo e vou trabalhar na Dev Samurai. Tá bom? Mas provavelmente você vai ter que acordar cedo para ir para o seu trabalho. Bom, voltando aqui, server.js. E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso instalar um pacote chamado CORS. E eu já explico o porquê a gente precisa instalar o CORS, que é um pacote JavaScript, ok? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou, ao invés de utilizar apenas o Express, eu vou utilizar isso aqui, beleza? O que eu estou informando ao Express, que é o meu servidor responsável por receber conexões, que, olha, agora em vez de você utilizar uma view engine, ou seja, em vez de você ter que ir lá buscar num diretório, um arquivinho .ejs, processar aquilo no servidor, rodar templates, fazer a sua mágica, tudo que você precisa fazer agora é se expressar, só responder em JSON. Não tem mais essa camada de visualização, ok? Não existe mais isso, ok? Então agora, o que eu preciso fazer? Tudo que eu preciso fazer de respostas, né, de resposta é o customer. Response, JSON, customers. Ah, mas e o time? O time a gente vai fazer aonde? Lá na camada de front. Porque se eu tenho que só calcular um horário, mostrar, por que eu vou usar processamento do servidor para isso? E eu não vou mais rodar na minha rota barra, na minha rota principal. Eu vou chamar essa rota de customers. Belezinha? Bem claro até aqui. Eu estou reaproveitando o código, você vê que não muda nada, tá bom? Não muda muita coisa. Eu estou fazendo bem evolutivo mesmo, tá bom? Bem evolutivo mesmo, para assim ficar bem claro para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Vou subir o servidor de novo. Agora ele está respondendo na porta 3000. Vou agora chamar a porta 3000 aqui. Só que lembre-se, eu tenho que chamar agora aqui customers. E veja,
que ao invés dele estar retornando o meu, o meu dado, né, de todo o HTML, tudo que o servidor precisa fazer agora é retornar a lista de customers. E lembre-se, à medida que eu for... Nossa, que desenho bagunçado. À medida que eu for criando blocos na minha aplicação e for chamando só a rota necessária, isso vai criar um ambiente em que a aplicação ela fica muito mais dinâmica e fluida para o usuário. Porque eu coloco, inclusive, aqui, ó, só aqui no bloquinho, um load, um spinning. Ou seja, a minha aplicação carrega, o usuário viu que tem alguma coisa acontecendo e fica só um spin ali de 2, 3 segundos, mas o usuário já entende, opa, essa tela aqui está viva. É só eu esperar mais um pouquinho que só esse miolinho vai ser carregado. Beleza? Se você entra hoje numa aplicação tipo Facebook no navegador, vai ficar bem claro isso. Eles não vão colocar o spin, eles vão usar o esquema Skeleton, né? Skeleton, que é de UX, que basicamente é fazer um quadrado ali simulando que vai vir uma linha, mas é o que lá um spinner, beleza? Que é a rodinha que fica rodando, ok? Bem claro até aqui? Vou apagar, até para ficar bem claro, esse diretório views, vou apagar isso daqui, beleza? Vou manter o course ainda comentado, porque eu quero que vocês experimentem o maldito problema de course. Para quando vocês tiverem um problema de course, você lembrar de mim, xingar o course e depois falar assim, bem, o professor avisou, velho. Esse course é foda. Aí tudo Tô bem. passando por isso na empresa hoje. Tava passando por isso na empresa hoje, velho. E ele sempre pega a gente na esquina, bicho. É impressionante, né? Agora, o que que eu vou fazer? Veja bem, agora eu vou criar um outro arquivo HTML, que eu vou chamar assim, 03 HTML. Qual foi o nome que eu usei? HTML fetch.html. Eu vou pegar o mesmo HTML puro, vou jogar aqui, beleza? Só que ao invés de eu, digamos assim, ao invés de eu deixar isso fixo, agora eu vou fazer uma função que ela vai fazer uma chamada paralela, ou seja, depois que ela carregou, ela vai fazer uma chamada para o meu banco de dados e vai retornar aqueles dados e eu vou substituir esses dados aqui. Só que primeiro, o que que eu preciso fazer? Eu primeiro preciso colocar um ID aqui, customers, beleza? Para efeitos de horário, eu vou dar uma acelerada agora e vou começar a dar uma copiada e colada de código. Já teve alunos meus que falou assim, aquele curso daquele professor que só copia, cola código, etc. Não fiquem chateados comigo, por favor, tá? Porque eu tenho horário a cumprir aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso pegar é const UL, vou pegar aqui um elemento de UL. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui a função direto, e daí a gente eu vou explicar ela. Veja, criei uma função aqui, fetchData, ok? Só indentar esse negócio, senão eu vou ficar chateado sem indentação. Então, fetchData. O que que ele faz? Ele faz uma chamada para aquela rota que eu fiz aqui de customers, beleza? Faz o fetch. O que que é o fetch? Deixa eu abrir aqui a documentação. Fetch. O fetch é uma função que ela é nativa dos navegadores modernos, que ela busca um dado que você quer colocar e ela retorna aquilo dentro de uma variável. É isso que ela faz. Tá? Então, ela basicamente faz essas chamadas aqui. Legal? E o que que acontece? Eu pego a informação que é data, que vem lá do meu servidor, ou seja, ela vai colocar isso aqui dentro de data, e qual que é a parte legal do fetch? Que ela vai transformar esse data em um objeto. Então, veja que eu tenho aqui dentro uma propriedade chamada customers, que agora eu acesso data.customers, um for each. O que que é o for each? É uma iteração em cima desse array que ele veio aqui de nomes, que são os nomes dos meus bancos de dados. Pego aqui o meu LI, que é uma criação de elemento, dou o conteúdo para esse LI como customer.nome e apendo no meu UL. O que é apendar? É adicionar. Então você começa a perceber que, olha só quanta coisa você aprendeu agora. Você cria uma função, faz uma chamada remota. Tudo isso está acontecendo no navegador. Então, o usuário não está vendo a tela
branca, parada. E a tela carregou. E ele roda isso daqui de forma assíncrona, beleza? Ele vai buscar um objeto que está aqui dentro do nosso DOM, beleza? DOM, que é o Data Object Model, que são os elementos virtuais que estão carregados dentro do HTML. O HTML carrega e carrega isso dentro da memória do navegador, beleza? E manipulo esses elementos em tempo de execução do meu HTML. Chama essa função aqui, beleza? Então, o que eu vou ter? Vou abrir aqui meu arquivo. Perdi aqui onde ele está. Eu vou chamar ele aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu? Vamos dar aqui um F12. O maldito erro de Cors. É só para quem já teve erro de Cors, fica com raiva, velho. Então, o que é o CORS, tá? É uma forma de você criar uma política de acesso que você impede de certos IPs se conectar na sua API. E eu vou aqui tirar o CORS, ou seja, eu vou deixar um CORS permissivo. O CORS é uma biblioteca que você pode configurar. E isso já provavelmente responde aquela dúvida que você está assim do tipo, nossa, será que todas as pessoas vão poder acessar a minha API? Quem vai poder? Então, ele cria algum tipo de política, ok? Voltando aqui, então perceba que ele vai, então, chamar aqui a renderização, vai carregar, vai chamar lá o meu servidor, vai retornar o JSON, ele é passado aqui pelo for each, e então o meu servidor vai construir a minha lista de clientes, porque essa lista de clientes foram carregados no meu JSON. Se eu clicar aqui na aba Network, vai ficar muito claro a volta que esse cara dá. Então, veja, eu carreguei aqui meu arquivo .html, que é a leitura. Depois, o que ele fez? Dei um fetch aqui no meu customers. Qual foi o response dele? O meu response foi um JSON, beleza? E então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, então, renderizar, porque eu vou aproveitar esse retorno aqui do meu JSON, que são os customers, eu vou renderizar na tela. Veja só que interessante. Então, agora eu tenho a possibilidade de publicar o meu HTML num tipo de servidor, ok? Que é um servidor barato, que é um servidor que só carrega arquivos estáticos, porque o meu .html acaba sendo um arquivo estático. Não é isso? Olha só, carreguei do meu próprio HD, beleza? E o meu servidor, eu carrego ele dentro de uma estrutura de escalabilidade, chamada AWS, chamada CloudFront, chamada Azure, chamada Vercel. Olha só que interessante, que situação que nós temos. Tá claro, assim, o front-end se formando? Tá se formando um front-end dentro da sua cabeça? Por favor, vamos. Pode falar, Heber, você levantou a mãozinha. Mestre, duas considerações. Uma consideração e uma pergunta. Primeiro que eu preciso fazer um meia-culpa. Eu achava que front-end era só colorir página e tô vendo que o front não vai ser só isso. Já tô Não, vendo não. que o negócio pega também no front. E a questão é, eu comecei estudando back e Ok. acabei de aprender a construir API e Uhum. na ideia do REST API, para cada resposta do servidor, eu tenho um controller com uma função que trata o dado para entregar Isso. pronto para o front. Exatamente. Na prática, no dia a Aham. dia, quando o pessoal constrói aplicações web, Uhum. é mais desejável que o back trabalhe toda essa parte de tratamento de dados, deixe tudo pronto em objeto só para o front consumir, ou o Uhum. cara do front também vai fazer uma cacetada de fetch e consumir dado, digamos assim, bruto do servidor e ter que tratar isso no front. Vamos lá. Então, a primeira questão sobre... eu comecei com front, mas o back, eu comecei... Então, deixa eu explicar, porque já é uma das perguntas que eu falei que eu ia responder, não é isso? Então, vamos imaginar, e respondendo rapidamente a sua pergunta, Éder, vou imaginar o seguinte, eu estou aqui fazendo uma aplicação. Eu vou colocar a aplicação dentro do mesmo contexto aqui, tá? O cliente, no fundo, ele quer abrir o quê? Uma aba do navegador, digitar um endereço e aparecer um treco lá. É isso que o cliente quer, beleza? Ele não está nem preocupado. Quer dizer, um cliente leigo, né? Ele não está muito preocupado se é front. Cara, eu cliquei aqui e abri.
Beleza? Então, o que que acontece? Se eu sou um programador que eu consigo construir, ó, daqui para cá, ou seja, do front para o back, qual que é o primeiro entregável que eu entrego para o meu cliente? Um visual. Ou seja, o front, sim, pode ser desde lá daqueles visuais que você só cria um design, cria um negócio bem bonitão, coloca lá, etc. E quando eu falo criar uma página, não é fazer o design da página. O design da página, quem faz é um designer. Ele desenha a página no Figma e entrega o Figma para você. É como uma foto, só que aquela foto você tem que transformar em HTML. Ok? Para rodar no navegador, porque a foto ela não é clicável, você não faz nada com uma foto. Beleza? Então veja que desvantagem que você tem em começar daqui, porque se você começa aqui só do back-end, pergunta, dá para você entregar isso daqui para um cliente? Isso aqui que é o cliente que o cliente vai consumir? Pergunta sincera. Não. A não ser que Não, a não ser que o seu cliente seja um cliente corporativo, ou então seja um cliente técnico, muito técnico, tipo um dev, que quer consumir uma API muito específica, ou então você está trabalhando num time em que essa divisão já existe, já tem o programador front, já tem o programador back, e aqui já tem um gerente de projeto, aqui já tem um PO, aqui já tem uma estrutura maior. Você está entendendo? Que você, como júnior, talvez não consiga, com o seu conhecimento, em entrar dentro de uma estrutura dessa, de time. Por quê? Porque normalmente é mais difícil. Empresas maiores normalmente são mais visadas. Não é isso? Não é que é errado, é que para a estratégia de começar a entregar resultado logo, eu acho que se você começa do back para o front, você vai enfrentar essas dificuldades. Que se essas dificuldades estiverem bem definidas na sua mente, não é errado. Você está entendendo? Só que você vai enfrentar um desafio maior. Por quê? Porque um cliente leigo não consome JSON. Um cliente leigo não consome JSON. O cliente leigo consome o quê? Um visual, consome uma aba aberta, consome clicando, vendo a imagem. É isso que ele consome. Ah, mas eu não gosto de front. Eu também não gosto de front. Eu não gosto de ficar lá, um pixel para lá, um pixel para cá, aquela frescura toda. Por isso que tem um negócio chamado, que eu vou colocar aqui, ó, Tailwind. Que o Tailwind é? O Tailwind, ele é um framework. O Tailwind é um framework que você faz o quê? Você já tem uma série de classes prontas, componentes já bem desenhados. Por exemplo, vou entrar aqui na seção de Heroes, um componente já bem desenhado, que o cara ele vai soltar aqui um código para você em HTML. Tudo que você tem que fazer é copiar esse código, colar lá. Beleza? Então você não precisa se preocupar. Ah, mas eu não sei fazer o gradiente no CSS. Mas eu odeio. Cara, passa mais rápido possível pelo CSS, que você não precisa saber desse tipo de CSS. Um Tailwind da vida vai resolver o seu problema. Um Bootstrap da vida vai resolver o seu problema. Só que se você sabe bem o Tailwind, sabe bem o Bootstrap, você começa fazendo do visual para o back. Ou seja, se você é um cara que começa aqui do visual, você já entrega site institucional, você já entrega aplicativos minimamente com um back-end lá. Você está entendendo? Ao ponto que se você começa pelo back, vem, meu filho, você vai ter que começar aqui, ó, para um negócio chamado banco de dados, você vai ter que conhecer tudo aqui como funciona APIs. Por quê? Porque o projeto vai te exigir isso, vai falar assim, cara, faça aqui o cache da API, não sei o que, o banco de dados está dando lazy load. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não tem certo, não tem errado. Tem a questão de que qual é o esforço que eu preciso aplicar para conseguir um resultado. Se o resultado que você espera hoje é grana, é dinheiro, pelo esforço que você aplica de tempo e estudo, começar pelo front, muito provavelmente vai trazer um resultado mais rápido para você. Ah, mas daí eu vou ficar no front a vida inteira, minha vida inteira, vou ficar fazendo esta merda desse visual. Não, cara, a vida, ela é dinâmica, bicho. Eu comecei com CGI Power, programando um negócio em C, fazendo PHP, vi o Steve Jobs escrever o Dead Letter dele, vi tudo isso, tô há 25 anos nessa porra, velho.
Não é isso. Você não precisa ficar a vida inteira numa coisa só, velho. É desejável que você não fique. Você deve, velho. Você deve. Você precisa estudar. Você precisa estudar. Já tem que estar no seu DNA. Você não quer estudar, vira dentista, velho. E a dentista tem que estudar pra caralho, né? Todo ano os caras vão lá em congresso. Fica aí, psicólogo, sei lá. Não sei o que que não muda. Você tá entendendo? Não sei o que que não muda. O estudo é uma Mestre, coisa que mas não muda. a minha pergunta em relação à construção de Aham. aplicações web, no sentido de que a quem cabe a responsabilidade de tratar o dado, no sentido de que, como eu comecei a aprender no back, Uhum. eu criei, e agora essa aula aqui está abrindo minha cabeça para muita coisa, que Sim. eu pensava que o back tinha que entregar tudo extremamente parametrizado, todos os dados em Não. objetos, cada Não. rota, tudo bonitinho, tudo Bicho, certinho, você precisa e o entregar no front JSON. só ia fazer o show disso, só ia mostrar isso, porque isso já ia vir pronto do back. Mas agora o senhor criando o front aqui, fazendo o fetch, eu digo, putz, o front também consegue tratar dados, consegue manipular, Consegue? consegue fazer essa ETL, digamos assim. Então, Uhum. quando eu vou desenvolver uma, API, uma aplicação web, como é que eu defino isso é o cara do produto, é eu com a minha, onde é que eu me sinto mais confortável, então é eu que eu vou, se eu sou um cara de front, então eu vou tratar com front, se eu sou um cara... A minha pergunta é, num ecossistema natural, como é Aham. que a gente define quem vai tratar a informação? Ó, Vai ficar vamos mais pesado imaginar. aonde? No back ou no front? Vamos imaginar o seguinte, que em vez dessa lista de cliente, agora respondendo a sua segunda pergunta, desculpa, eu dei uma viajada aqui da filosofada, vai, volta para a Terra, planeta Terra, vida real. Zero problema, zero. Uhum. Tá bom? Então vamos imaginar que em vez de eu estar retornando customers, eu estou retornando tarefas, projetos, por exemplo, tarefas de um projeto, beleza? Toda tarefa de um projeto, ele tem o quê? Ele tem o due date, que é a data de vencimento daquela tarefa, não tem? Então eu vou colocar ali uma data em que eu preciso executar uma tarefa. E se eu estou retornando essa informação do back-end, a única coisa que o back-end precisa fazer, bicho, a tarefa é essa e a data de vencimento é essa. Você está entendendo? Eu não preciso calcular se essa data já, se eu vou mostrar isso de vermelho, se essa data já venceu, se eu coloco os vencidos primeiro. Eu não preciso. Por quê? Porque quem vai fazer isso é o front. E o front tem que obedecer ao quê? Ao visual. Porque se o designer definiu o seguinte, olha, tudo que for vencido você mete em primeiro, destaca de vermelho e escreve assim, começa por aqui, bosta. Começa por aqui. Não é isso? O back não tem que se preocupar, porque o back-end ele tem que fazer o mínimo de cálculo possível, na minha percepção. E daí ele retorna uma listona, e daí, bicho, você trata o que você precisar tratar no front, eliminando dados, fazendo for each, fazendo map, reduce, filter. Por isso que eu digo, tem um monte de gente que começa lá no React e não passou pelo JavaScript, não sabe fazer nenhum filter, map, reduce e quer começar no front com o React. E o que acontece? Primeiro dado que aparece lá do back-end, o cara toma no nariz, porque daí ele vai ficar tentando fazer o quê? Tentando tratar essa informação lá no back-end. Sendo que, muitas vezes, você também vai interagir com interface de APIs de terceiros, ou seja, você vai interagir com uma API que você não tem o código e você vai falar para o cara assim, por favor, por favorzinho, será que você pode alterar aqui em vez de ID, você pode colocar código? O cara vai falar assim, aqui para você. Eu vou fazer isso não, bicho. Você tá entendendo? Eu não vou. E daí o que você vai ter que fazer? Só lhe resta o front-end. Entende? Então é um ambiente equilibrado. Então, se fosse uma regra geral, o que eu poderia dizer para você? Faz o mínimo possível de cálculo, o máximo possível de reaproveitamento das rotas, porque se você fizer uma rota para cada tela do front-end, haja rota no seu server, não é isso? E trate esses detalhes visuais lá no front, beleza? Agora sim, talvez você faça um filtro, né? Ah, vou fazer aqui um filtro de clientes que compraram e nunca compraram, ok? E daí você pode passar aqui, ó, por exemplo, filter e algum parâmetro aqui, ou status da compra. É bem comum em rota a gente passar assim, status igual. Então, eu sei que está pequenininho ali em cima, mas imagina, estou digitando status igual approved. Daí eu consulto banco de dados, só dados que estão compras ou clientes approved. Você está entendendo? Mas daí são situações, filtro de dados. Eu não manipulo dados. Ficou claro, Éder? Ficou sim.
Ficou sim. Daí, Obrigado, cara, chefe. tipo assim, o quanto você vai fazer disso depende do seu projeto. Eu não consigo afirmar para você com 100% de certeza, tem que ser assim, tem que ser assado. Beleza? Então veja, agora voltando para essa situação, que então agora eu entrei num outro problema. Qual é o meu problema, velho? O meu problema é que se eu estou aqui trabalhando com um arquivo .html e eu tenho que ficar manipulando o DOM, eu tirei o meu problema que antes era escrever SQL no PHP e retornar e passei esse problema para cá, porque agora o que eu preciso fazer? Trabalho, desculpa a palavra, de corno. O que eu preciso ficar fazendo? Puta, velho, procurando document, element, eu preciso ficar rodando isso daqui, e agora quem vai entrar no meio? Agora quem entra? Agora entra o React, porque o React ele vai separar, corno de óbvio, sacanagem. O React vai separar em componentes, o React vai permitir você tratar states, ele vai permitir atualização de dados entre componentes, porque aqui eu estou colocando tudo dentro de uma telona só. Mas e se o meu componente lista de clientes ele tiver um comportamento específico que, ao clicar, ele atualiza o meu cliente para cliente ativo ou inativo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso daqui? Olha o Corner Job começando de novo. Entende? Agora vocês começam a entender que eu saio, então, de um JavaScript vanilla, ok? Em que eu faço montada de cavalo a pelo, sem cela, em que eu tenho que ficar tratando o meu DOM por uma biblioteca que agora vai me ajudar nisso. Então, olha só, a viagem no tempo que você fez. Você passou lá nos primórdios do HTML, que não tinha nada. Passou nos primórdios em que eu coloquei alguma porcariazinha ali, ó. Eu coloquei um time, beleza? Um time. Passei pelo tempo em que eu criei um HTML dinâmico, mas que esse HTML ficava todo sendo processado ali no meu servidor. Cheguei numa época pós 2007, 2008, que eu tinha agora então uma manipulação de DOM, e agora sim eu estou entrando numa área, uma época moderna, em que eu estou usando uma biblioteca de manipulação de DOM chamada React, que ela inclusive permite que eu crie aqui então componentes. Beleza? Vou mostrar aqui então o meu pequeno aplicativo em React para mostrar a diferença de um com o outro. Então veja que eu tenho a minha lista de clientes. Isso aqui o server está rodando. Deixa eu. Cadê o meu Visual Studio Code? Sumiu a minha tela. Aqui. CD 04 React App. Tá rodando. Aqui, ó. Então, o que eu tenho? Um ambiente React que aparentemente faz a mesma coisa. De novo, agora eu pergunto para vocês. Para o cliente, olha só, você está mostrando isso para o cliente. Daí vem uma bronca para os devs, né? Não, porque a minha aplicação é React, que eu sei que é quando né, começa React e daí o cliente, tá, beleza. Ó, eu estou olhando o HTML vanilla vagabundão. Não tem nada, beleza? Vagabundão. E estou olhando o React. Pergunta, para o cliente, ele tem diferença isso? Tem diferença? Olha os dois aqui, ó. Ó, mudando de aba. Tem diferença isso aqui? Não tem Nenhuma. diferença. Nenhuma. Então, quando que eu uso o React? Cara, você vai usar o React para você fazer um sistema em ambiente multitelas, multicomponentes, em que eu vou ter uma coisa. Ah, então não devo aprender React? Não, você tem que aprender React, porque dificilmente você vai pegar um projeto de uma tela só. Beleza? Tanto que dentro dos cursos da Dev Samurai, ela tem um gerador de senha, que é feito em JavaScript puro. Te faz manipulação de DOM, Corner Job à vontade ali, beleza? Corner Job é livre. Mas aqui eu faço em HTML e em React. E olha só que interessante. Eu faço aqui um componente app, que tudo que ele faz é renderizar um componente principal, beleza? Deixa eu mexer aqui. Que ele mostra um H1, chama o componente Customer, chama o componente Current Time. Olha só que bacana. Eu tenho uma separação de responsabilidade dentro da minha aplicação. O Customer vai fazer uma conexão via API com a minha rota /customers. O Current Time, ele calcula isso, mas esse componente app, ele não sabe disso. E aí que nasce uma arquitetura de um projeto.
A arquitetura de qualquer coisa significa eu ter separação de camadas. Uma camada não sabe o que a outra faz, e a interface dela é mínima. Isso vem de orientação a objeto, que é chamado teorema de acoplamento. Você não tem acoplamento. Acoplamento assim, ó. Vamos imaginar, acoplamento assim, ó, colado. Isso aqui é o máximo de acoplamento. Que tipo de acoplamento que você precisa ter dentro de um projeto? Esse acoplamento. As coisas passam por um canal muito específico, que quando eu preciso fazer manutenção, eu vou fazer manutenção naquele canal, só naquela parte que toca o projeto. Entende? Senão você vai voltar lá para 2008, o cronodiólogo lá do PHP, que eu fazia junto com a HTML, que é a SQL que eu escrevia em trocentos PHP, quando mudava, acrescentava um campo, que tinha que fazer? Abrir um find, sair buscando o nome da tabela e atualizando todos os SQLs que estavam espalhados em trocentas partes do meu projeto. Por isso que a startup não deu certo. Possível dar certo alguma coisa assim. Daí o que eu tenho aqui? Uma pasta Components, vem aqui em Customers, que agora sim, olha só que legal. Eu tenho então aqui um componente, tem um state, e olha que esse React ainda está mal feito, tá? Ainda tem que melhorar ele, ficar melhorzinho, mas já dá para você entender. Tem aqui meu fetch data, com o use effect, chamando aqui minha rota, renderizando, e aqui o meu outro componente, o current time, que ele só faz o quê? Só calcula aqui o now. Percebem a diferença? Vocês conseguem perceber como que vocês executaram essa viagem no tempo? Ficou claro isso aqui para vocês? Sim, professor. À medida que o tempo foi passando, a informação foi ficando cada vez mais compartimentada, né? Exatamente. Ficou em compartimentos, as arquiteturas ficaram totalmente separadas, as coisas ficaram com responsabilidades muito bem claras e específicas, fazendo com que eu tenha a possibilidade de escalar um sistema. O que é escalar um sistema? É replicar a instância daquela execução, ou seja, colocar mais de uma instância, mais de um ponto .exe rodando, pequenininho. Porque se eu tenho um sistema grandão, que é chamado de monolito, que é aquele esquema anterior que a gente tinha o HTML dentro do meu server, aquele é um monolito. Para escalar um monolito que consome, por exemplo, 2 GB de memória, para criar instâncias dele, isso é muito ruim para a escalabilidade, porque eu vou ter que escalar um sistema gigantesco, e pode ser que eu preciso de escala só num pedaço bem específico de um sistema, para uma arquitetura que é chamado de microserviços. E agora eu entro num paradigma de microserviços, que daí a gente vai falar de uma continuidade de toda essa arquitetura aqui que a gente conversou. Ainda tem muitas empresas rodando todo em monolito, e não tem problema. Tem até o David Randmeyer Ransom, que ele escreveu um manifesto do monolito, ele defendendo que o monolito ainda assim tem o seu valor, né? A última vez que eu participei de uma briga dessa, uma discussão no bom sentido, uma conversa, foi assim: você vai rodar um Twitter? Se é o Twitter? Não, não sou. Então você não tem problema de escalabilidade. Se é o Facebook? Então você não tem problema de escalabilidade. Tire esse negócio na cabeça, porque algumas empresas que elas já começam a querer a criar todo o seu sistema em microserviços, e daí os caras ficam mais trabalhando em arquitetura do que entregar o job feito para o cliente. E no fundo, meu velho, isso é monolito, isso é microserviço, então é 2 pesos e 2 medidas. Como eu brinco, é uma faca de 2 legumes. Então, só abrindo aqui mais um ambiente para perguntas. Mais alguém quer fazer perguntas e considerações? Se alguém tiver perguntas e considerações, perguntas, beleza? Bom, vamos lá. Agora, encerrando a aula e falando agora sobre a comunidade, beleza? Nós vamos desenvolver a partir de agora uma comunidade em que elas serão aulas ao vivo toda terça-feira. Serão aulas ao vivo como essa, exatamente como você viu. A diferença é que a gente vai compartilhar melhor o tema, beleza? Você pode sugerir temas, você pode trabalhar. Essa comunidade, ela vai ser uma comunidade dentro do WhatsApp, ou seja, eu estarei lá. Você pode conversar comigo no WhatsApp, você vai poder interagir no WhatsApp, tá? A gente vai estar descontinuando aquele clã antigo. E o que vai ser o novo clã? O novo clã, ele vai ser uma comunidade dentro do WhatsApp, em que aqui dentro vão ter grupos,
ok? E vão ter grupos, e o primeiro grupo é aulas ao vivo, beleza? Ah, mas como é que eu vou fazer para esclarecer dúvidas? A gente vai estabelecer um outro canal de comunicação, muito provavelmente via e-mail, então você não vai ficar sem suporte, mas se você quiser um ambiente de interação ali, de comunidade, você vai ter a possibilidade de aderir dentro da comunidade do WhatsApp, beleza? E como extra essa comunidade, você vai ter as aulas ao vivo, que as aulas ao vivo é exatamente esse ambiente aqui. Eu quero que você responda sinceramente, com sim ou com não. Essa aula agregou para você? Essa aula foi interessante? Ela foi positivo para o seu aprendizado? Tá? Então imagina toda terça-feira a gente entregando esse tipo de conteúdo, né? Imagina essa situação acontecendo, né? Toda semana a gente podendo conversar. Você vai ter acesso às gravações dessas aulas, né? Foram 2 aulas até o momento. Agora a gente vai gravar aqui mais 40, se Deus quiser, 90, mais 52, né? Que são 52 semanas dentro do ano, e a gente vai ficar dentro desse ambiente. Beleza? Vão ter aulas mais para iniciante, aulas mais para avançado, aulas mais para arquitetura, aulas mais para carreira, aulas mais de bate-papo, beleza? Aí se a pauta ela vai ser dinâmica, beleza? E talvez esteja perguntando assim, tá, você falou, mas como é que eu faço para entrar? Eu vou liberar dentro do grupo, desse grupo aqui, aulão aberto e via e-mail, uma oferta que vai ser assim, um link bem simples, que para você fazer adesão, tudo que você precisa ter é R$ 9,90 por mês. Ok? R$ 9,90 por mês para participar dessas aulas ao vivo, dessa comunidade. O que isso significa? Ah, então são 12 de R$ 9,90? Não, você vai pagar R$ 9,90 por mês. Então você não precisa nem ter limite no seu cartão. Ela vem descontada no mensal. Beleza? Isso parece bom para vocês? Coloque um sim, coloque um não aqui, por gentileza. E por que, professor? Já sou seu aluno. Por que que você vai ficar, sei lá, me cobrando, sei o quê? Porque, cara, se eu jogar mais 150 conteúdos, adivinha? Muito provavelmente você não vai entrar, né? Você não vai consumir. Eu também não vou conseguir colocar tutores, pessoas aqui trabalhando. Então, é um ambiente que a gente vai estar trabalhando. Beleza? Eu vou mandar um link depois aqui para o WhatsApp com essa oferta. Depois eu vou mandar os e-mails, vou mandar explicando direitinho. Mas vocês que estão aqui trabalhando comigo, você vai ter essa possibilidade de entrar com esse preço promocional, que eu não sei até quando a gente vai manter esse preço, mas basicamente é R$ 9,90. Você coloca seu cartãozinho lá, todo mês, R$ 9,90, R$ 9,90, R$ 9,90. E daí, se você falar assim, ah, tô 2 meses aqui, não gostei desse cara, porque é chato, chatão pra caramba, fica falando bobagem. Não sai, né? Fiquei 2 meses lá, gastei R$ 18. Ah, mas só gostei muito. Cara, a gente vai ficando, vai ter essas gravações, beleza? Depois você pode pegar essas gravações para fazer download pro seu computador. Sei lá, beleza? Eu vou ver, Andrew, sobre a opção do Pix, beleza? Mas é quase certeza que não, tá? Então eu preciso ver essa questão aqui. Mas alguém tem problema de cartão, de não ter cartão, de não ter a possibilidade de pagamento via cartão? Não, Gabriel, não é R$ 99,90, é só R$ 9,90. Tá, a gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever, ó, R$ 9,90 por mês, beleza? E ele não é 12 de 9,90, não, é R$ 9,90 por mês. É isso, tá entendendo? Ah, mas eu não tenho 100 reais. Não é R$ 100, velho. É 9,90 por mês. Você ficou um mês, é 9,90, ficou 2 meses, é 20 real. Beleza? Então, isso é algo que a gente está trazendo aqui para que a gente possa começar a desenvolver uma comunidade ativa, um grupo de estudos seleto, um grupo de estudos que a gente vai estar aqui todas as terças-feiras, 19, 19h30, ok? Conversando, em que você vai conseguir participar desse grupo seleto. Você abre o seu microfone, você pergunta, eu abro minha lousinha, eu explico, a gente vai contar piada, a gente vai dar risada, vai ter código, vai ter bastante histórias aqui. É um ambiente em que eu vou ter a possibilidade de trabalhar ao vivo com você, beleza? Dentro do ambiente privado, ok?
nem sempre a patroa libera o cartão. Tá? Então, assim, fala com a esposa lá, rouba o cartão, fala para ela assim, sou eu que mando aqui, quem investe calça, aquela história lá. Mas brincadeiras à parte. Fala, Eber. Só, só para eu entender a questão dos produtos, tá? Eu já sou seu aluno é, do curso Full. Uhum, Entramos agora no Imersão 40 projetos, 40 semanas. Eu havia entendido, e se eu entendi errado, eu peço desculpas, uhum. que nesse 40 projetos, 40 semanas, teríamos 40 aulas com o senhor. Sim, isso está incluso, tá? Então, se você já Ah, está se você entrou na imersão 40 projetos, 40 semanas, com 40 lives, você vai participar das próximas 40 aulas sem, sem fazer nenhum tipo de aquisição extra, beleza? Eu vou ok. explicar isso Porque tudo direitinho. eu pensei então que a gente ia se ver duas vezes, porque eu ia ter uma aula dos Ah, 40 projetos e mais essa de R$ 9,90. Não não. reclamo. O cartão já tá o cartão já tá dentro, Não, entendeu? Era só daí eu não dar aguento, um daí eu ok não ali. aguento. Daí eu não aguento, daí eu tenho bastante Mas coisa eu para já fazer, entendi. bastante trabalho, tá? Eu pretendo aumentar a frequência de produtos, de novos conteúdos, de aulas, então eu preciso liberar outros cursos, tem alguns cursos que eu também preciso fazer algumas atualizações, tá bom? Então, é isso. É R$ 9,90 por mês, simples assim. Você coloca o seu cartãozinho lá, beleza? Então, queria ver com vocês se parece bom, tá? Para que vocês possam, enfim, estar trabalhando aqui comigo. Abrindo, fala, Jean. Pô, mas desculpa, eu acabei caindo aqui devido à energia. Eu acho que a gente mora na mesma região aí. Brincadeira. Mas então, eu não entendi essa parte desse novo produto que você está lançando. Então, porque assim, eu também, Uhum, assim como o Éder, eu tenho acho que o Front-End Master, se eu não me engano, tenho esse curso agora de 40 aulas, né? Mais, se eu não me engano, 40 projetos e mais 40 aulas, uhum. né? Aí, nesse caso, quem tem esses dois ainda paga o 9,90 ainda? Não, não, você vai ter 40 lives, tá? Você vai ter mais 40 lives que está inclusa essas 40 lives. Então, depois de Ah, 40, beleza. você escolhe seguindo, tá? Então, você vai ter um desconto ah, seria basicamente 9 meses. Vai ter um desconto de 9 meses. A partir do 10º mês, você continua se você quiser, beleza? Ah, entendi. Mas aí, no caso, para a gente ter acesso a esse grupo, seria esse grupo que a gente já está aqui ou não? Não, não. Esse grupo ele vai ser fechado, tá? Que seria esse Aham. aulão aberto. Ele vai ser fechado e as pessoas que quiserem vão ser migradas. Tem essa questão Ah, também entendi. que o Andrew está falando de trimestral. É uma boa ideia, vou até pensar nisso, né? Tem o trimestre ali que é o Pix. Mas enfim, quem já entrou na imersão 40 projetos, 40 semanas, com 40 aulas ao vivo, você vai ter então 9 meses de acesso gratuito dentro dessa comunidade Cloud Samurai, com as aulas, vai ter acesso às gravações. Quem já Certo. tiver, quem já tiver acesso já vai conseguir ver dentro da área do aluno, tá bom? Beleza? Ah, beleza, boa, Mas, boa. mas Perfeito, essas obrigado, viu? 40 próximas. Ô, gente, desculpa. Essas próximas 40 lives não estão diretamente correlacionadas exclusivamente com os projetos, correto? Pode estar. Então, agora, a partir de essas duas primeiras aulões, eu dei aulões mais genéricos, né? Mas elas podem estar correlacionadas ou não. Eu quero ter um certo grau de liberdade. Por quê? Porque se eu fico dando aulas só em cima dos 40 projetos, eu, por exemplo, não teria a oportunidade de trabalhar essa aula que a gente teve aqui hoje, de explicar um cenário, né? As coisas se interligando. Muitos aqui falaram, pô, eu gostei da aula, né? Eu acredito que alguns já tinham algumas noções aqui do que era, né? Outros tá muito iniciante ainda não tinha, mas eu acredito que o saldo da aula de hoje foi muito positivo, ok? E se talvez eu tivesse preso só os 40 projetos, eu não ia conseguir adicionar essa pauta. Então eu pretendo fazer uma pauta bem tranquila, uma pauta bem suave, tá? Que daí, ou seja, mas daí eu vou liberar um lugar onde vocês possam votar também, né? Daí vocês, por favor, participem, pelo amor de Jesus, né? Jesus, Jesusinho, porque senão, se você aceitar qualquer coisa, depois você não vem me encher a paciência falando assim, mas o professor só passa conteúdo de iniciante, eu sou avançado. Tá, mas você votou, você colocou lá, né?
para a gente também não ficar, não ter gente chateada aqui. Ficou claro a proposta da comunidade? É muito simples. Toda terça-feira, ao vivo aqui comigo, no Zoom, os links vão ser postados. Nessa comunidade, você vai ter um ambiente de interação comigo, vai ter um ambiente de interação separado no WhatsApp. Aquele clã Dev Samurai, ele vai morrer, aquilo lá. O suporte vai ser feito muito provavelmente por e-mail. E a única forma de você estar dentro de uma comunidade é aqui via WhatsApp. Por que eu escolhi o WhatsApp? Cara, porque todas as vezes que eu saio do ambiente WhatsApp, o que acontece? A comunidade morre, tá bom? A comunidade morre. Por quê? Porque daí o que acontece? Porque daí o que acontece? Você não, você não tem um aplicativo em mãos, sabe? Porque, querendo ou não, o WhatsApp ainda é o aplicativo do momento. E eu não gosto do WhatsApp, né? Mas, digamos assim, é uma ferramenta que todo brasileiro tem, beleza? Tá bom? Mais alguma dúvida? E acesso às gravações das aulas. A primeira foi semana, terça-feira passada, essa e as próximas agora. Você pode votar, você vai estar, então, entrando nos grupos. Beleza? O primeiro grupo é aulas ao vivo, que até muito provavelmente eu vou mudar esse nome, o nome ainda não está muito bom, mas vai ser esse primeiro grupo aqui. Tranquilo? Vou mandar a oferta aqui nesse grupo de WhatsApp, vou explicar, vou preparar tudo direitinho. Ainda tem gente perguntando do template do Notion, vou preparar tudo direitinho, vou deixar bem feitinho, para que vocês realmente gostem do trabalho. Bom, chegamos então no momento final, tá? Beleza? Chegamos nesse momento final. Quem não estiver no grupo aulão, que vai ser o grupo em que eu vou liberar essa oferta primeiro, eu vou passar o link aqui embaixo, tá? Eu vou passar o link agora. Grupo aulão. Esse grupo aulão é o grupo onde irei enviar a oferta de R$ 9,90. Esse grupo aulão ele vai ser desativado, tá bom? Ele vai ser desativado, tá? Ele vai ficar lá para quando a gente precisar mandar alguma mensagem ou não, tá bom? Galera, abrindo para mais perguntas, fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição de vocês pelos próximos 5 minutos, senão a gente já vai para o encerramento final da aula. Gostaram da aula hoje? Eu cheguei no final da aula falando assim, cara, que aula legalzinha, velho. Que aula bacaninha, assim, para a gente, às vezes, dar aquela assistida, dar uma espairada. Putz, eu tô aqui cheio de dúvidas, né? Não estou entendendo por onde começar. E o JavaScript, ele tem essa mágica agora, né? Você pode fazer as coisas no front, pode fazer as coisas no back. Tem o TypeScript, que melhora ainda mais o JavaScript, tá bom? Então, vocês começam a perceber que tem bastante mercado para trabalhar. Eu saí do Ruby, saí do Perl, saí do Python, para ficar trabalhando exclusivamente com JavaScript e o TypeScript, e tenho gostado bastante. Mas a linguagem que eu ainda amo de paixão é o Ruby. Gosto bastante. Eber, só a gente abrindo para as últimas dúvidas aqui. Não, não é dúvida, não. É só uma pergunta, mas é muito rápida. Sim. Tem algum canal específico ou posso contatá-lo diretamente no WhatsApp a respeito de desenvolvimento de produto e mentoria? Pode me chamar direto no WhatsApp, tá? A gente tem um grupo de desenvolvimento de produtos, algo mais avançado, tá? Em que eu vou trabalhar junto com você, tá? Dentro de uma metodologia que eu chamo de metodologia Ascend. E daí, se você quiser, eu trabalhando junto contigo, a gente combina um grupo de mentoria anual, beleza? Ok. E daí a anuidade, e daí você pode estar lá comigo se você assim desejar. Me Eu vou chama no falar com o senhor no Whats, privado. me chama no Whats, dá um toque lá, que daí eu tento responder. Eu não consigo responder sempre na hora, tá, gente? Então não fique chateado comigo, porque eu confesso que eu não sou um usuário assíduo de WhatsApp. O meu WhatsApp não me notifica. Eu não recebo ligação pelo WhatsApp, tá? Então, assim, mas eu consulto ao longo do dia, tá? Então eu tenho, assim, algumas horas do dia que eu consulto. Fechou? Muito obrigado, gente. Legal demais a aula. Vou liberar a gravação lá dentro da área de alunos e espero ver vocês, todo mundo que está aqui,
dentro do clã, dentro desse ambiente novo de WhatsApp, para que a gente possa passar as próximas terça-feiras aqui falando bobagens, brincando com código, revisando conceitos e brincando também de muitos outros assuntos e principalmente aprendendo a ganhar dinheiro. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, boa noite.